tudo bem, professores e professoras? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de recuperação e aprofundamento. Estamos na nossa formação para professores de língua portuguesa, para a segunda série do ensino médio, né, dentro da disciplina de língua portuguesa, e me acompanhando hoje aqui está a professora Camila, olha, Volcanover, né? Que é o nome. Mas eu pedi para que ela mesmo se apresente aqui. Nós estivemos juntas na primeira gravação mais cedo, e agora, na segunda etapa, né, retomamos a gravação agora para o período da tarde, tá bom? Então, agradeço a presença de todos, né, que nós tenhamos aí uma excelente aula. Meu nome é Tânia, sou formadora aqui da EFAP, e passo a palavra para a nossa querida especialista. Espero que ela me perdoe aí por não ter conseguido ler o sobrenome dela. Obrigada, Camila. Passo a palavra a você. Claro, Tânia, totalmente perdoada. Boa tarde, professores, professoras. Começamos agora a formação da sequência de atividades 3 da segunda série do ensino médio. Como a Tânia muito bem apresentou, eu sou a professora Camila Volcanover e ficaremos juntos durante essa formação. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa dar início à formação. Já deixei em tela inteira, vai demorar um pouquinho. Agora sim. Começamos, então, a formação. Sejam todos muito bem-vindos. Todos nós já sabemos que podemos acessar o material entrando no site da EFAP. Nesse site, ao entrar por esse link, que vocês também já conhecem o endereço, nós encontramos o Caderno do Professor 2021, Ensino Médio, volume 1, Língua Portuguesa, essa sequência de atividades 3 da segunda série. Bom, os nossos objetivos para a formação dessa tarde são 3. O primeiro objetivo, refletir o planejamento da sequência de atividades 3 sob a ótica da aprendizagem ativa. Essa expressão, aprendizagem ativa, ela é bastante cara, ela é bastante preciosa para a nossa formação de hoje. Depois, no decorrer da formação, vocês perceberão que essa expressão, aprendizagem ativa, ela voltará e ela será apresentada de diversas maneiras. E a importância do planejamento se dá justamente para que eu consiga transformar uma experiência de aprendizagem colocada na sequência de atividades, transformar essa experiência em uma experiência de aprendizagem ativa. O nosso segundo objetivo da tarde de hoje é analisar a sequência de atividades 3 da segunda série do ensino médio, Caderno Aprender Sempre, de 2021, de modo a reconhecer como ela possibilita o desenvolvimento do protagonismo do estudante. Nosso terceiro objetivo, propor encaminhamentos para serem desdobrados pelos professores, por vocês que estão acompanhando a formação, após a transmissão, a fim de fortalecer a aplicação da sequência de atividades 3 por meio da aprendizagem ativa. Então, percebam, por favor, que o primeiro e o terceiro objetivo, eles trabalham também com o planejamento. Então, nós conheceremos, passearemos, convido vocês todos para um grande passeio pela sequência de atividades 3, nós passearemos pela sequência de atividades, pensando na aprendizagem ativa e pensando em como desdobrar essa sequência de atividades na atividade que será feita na escola após a transmissão. Bom, nós todos sabemos que a sequência de atividades, ela compreende 8 aulas. Vocês já conhecem a estrutura das aulas, nós apresentamos dentro dessa sequência de atividades, em algumas sessões, iniciando, desenvolvendo e finalizando, sugestões metodológicas para a realização dessas atividades. E realmente são sugestões. Cada professor, com as suas especificidades, com a sua turma, conhecendo o perfil da sua turma, tem condições de observar essa sequência e trabalhar com ela.
Bom, a sequência de atividades 3, ela está alicerçada em uma habilidade essencial, que ela se desdobra, na verdade. Percebam, por favor, que a gente tem um ponto e vírgula ali. Então, essa habilidade essencial é estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos. Analisar em textos de variados gêneros elementos sintáticos utilizados em sua construção. Claro que nós conseguimos visualizar que essa habilidade essencial, ela é imensa. E o trabalho com essa habilidade, ele vem sendo construído com o estudante desde as séries iniciais. Agora, na segunda série, dentro desse programa de recuperação e aprofundamento, essa habilidade, ela aparece novamente. Então, conhecimentos vindos dos anos anteriores serão todos aproveitados e potencializados na segunda série. Como nós já vimos também nas formações anteriores, toda a sequência de atividades, ela apresenta habilidade essencial e ela apresenta habilidades de suporte, habilidades que ajudam a consolidar a habilidade essencial. São 5 habilidades que nós temos dentro da sequência, e da mesma forma que eu já comentei, é importante que a gente perceba que o trabalho com essas habilidades de suporte, o trabalho ele não se encerra ao final da sequência de atividades 3. É um trabalho contínuo que vai ser retomado e que vai acontecer também na terceira série e assim por diante. Então, nós temos 5 habilidades de suporte que, em algumas aulas, elas se repetirão, em outras aulas, uma habilidade de suporte, por exemplo, que apareceu sendo desenvolvida na aula 1, ela não aparece mais, ou ela aparece na aula 3. As habilidades de suporte, elas aparecem na distribuição das aulas. Lembrando sempre que cada aula da sequência de atividades, como nós já vimos nas formações anteriores, cada aula tem os seus objetivos, que as atividades procuram cumprir, atender a esses objetivos colocados no início da aula, objetivos esses que estão articulados tanto com a habilidade essencial quanto com as habilidades de suporte. Por uma questão didática, por uma questão de administração do tempo mesmo, eu não vou retomar a leitura das habilidades de suporte, não vou fazer, na verdade, essa leitura, porque eu vou trabalhar com as habilidades de suporte ao longo da formação, na medida em que eu for trazendo alguns exemplos de como transformar as atividades presentes na sequência de atividades 3 em experiências de aprendizagem ativa. Então, como eu comentei, são 5 habilidades de suporte. Essas habilidades, elas estão colocadas no início do caderno do professor, no caso da sequência de atividades 3, esse material começa na página 97, 98. Nós temos a apresentação tanto da habilidade essencial quanto das habilidades de suporte que podem ser consultadas. Bom, como colocado nos objetivos, um dos motes, digamos assim, ou a parte fundamental dessa formação de hoje é trabalhar a aprendizagem ativa. Como eu faço para que aquilo que é colocado dentro da escola, aquilo que é colocado na sala de aula, sirva para os estudantes para a sua vida? Como sair dos muros da escola? Como fazer com que o estudante seja protagonista? Como o estudante seja protagonista e o professor seja um mediador. Como fazer com que esses estudantes eles se engajem nas atividades propostas, tanto na sequência de atividades que vocês têm acesso, quanto nas outras atividades que acontecem ao longo do ano. Essa é a importância do planejamento, porque se eu planejo, se eu faço uma reflexão sobre essa sequência de atividades, sobre essas habilidades que foram colocadas, eu consigo planejar e eu consigo trazer estratégias e instrumentos que possam verificar a aprendizagem dos estudantes. Por isso que é tão importante considerar no planejamento. Primeiro tópico, os estudantes como agentes centrais nos processos de aprendizagem. Só, desculpa interromper a minha fala aqui, não se preocupem com a leitura dos slides ou em copiar o que está nos slides, porque vocês sabem que vocês podem ter acesso a esses slides depois pelo repositório. Continuando,
O segundo ponto importante para se considerar no planejamento é o professor como mediador das experiências de aprendizagem. O nosso papel é de mediação. Nós fazemos essa mediação em sala de aula e essa mediação permite com que os estudantes sejam agentes centrais nesse processo. Terceiro tópico, os interesses e as necessidades. E aí, necessidades eu entendo de duas formas, tanto as dificuldades quanto as potencialidades dos estudantes. Porque a gente sabe que esses dois perfis aparecem na sala de aula. Eu tenho estudantes que têm dificuldades em determinados conteúdos, em assimilar determinadas habilidades, atividades, da sequência de atividades, e eu tenho estudantes que não apresentam dificuldades, mas eu preciso fazer com que esses estudantes se sintam estimulados. Próximo tópico, as múltiplas formas de aprender. É algo que eu preciso considerar no planejamento. O último tópico da página, as avaliações como instrumento formativo, foco no processo. A partir do momento que eu coloco o foco no processo, eu coloco o foco nesses instrumentos formativos que eu venho discutindo ao longo dessas atividades que são colocadas na TPC, eu consigo criar esses instrumentos, eu consigo coletar evidências da aprendizagem dos estudantes. Bom, continuando então, o que é preciso considerar no planejamento ainda? A contextualização do saber, valorizando situações autênticas de aprendizagem. É eu sair do conhecimento escolar puro, bruto, sem significado e partir para situações autênticas de aprendizagem. O estudante, como qualquer cidadão, em qualquer atividade, ele precisa se sentir engajado, ele precisa saber e sentir que essa atividade, essa habilidade é significativa para a sua vida. Outro ponto importante, o engajamento dos estudantes por meio de conexões, interações e participações na construção do conhecimento. Percebam também nesse tópico a importância da construção do conhecimento. A partir do momento que eu, professora, eu, educadora, me coloco como mediadora, o conhecimento é construído. Justamente nesse processo de interação, nesse processo de mediação entre o conhecimento, os estudantes, o professor e o meio, o mundo que nos cerca. Último tópico da página, nós temos também que pensar no planejamento sobre as estratégias pedagógicas que favoreçam a autonomia, a investigação, a criatividade, a comunicação, o pensamento crítico, a resolução de problemas e a colaboração. Então, daqui a pouquinho, quando nós conversarmos sobre as atividades que eu fiz o recorte para trazer na formação, vocês perceberão que essas atividades, elas buscam, como sugestão, elas buscam trabalhar a autonomia, a investigação, a criatividade, a comunicação, o pensamento crítico. Nessa tela agora, vocês têm dois campos, duas colunas, na verdade, que eu tenho não necessariamente em oposição, mas eu tenho aprendizagem passiva e aprendizagem ativa. Nesse momento, a gente pode pensar numa reflexão para desdobrar lá no planejamento, ao final da transmissão, quando eu faço atividades que trabalham com campos do conhecimento, ouvir, codificar, decodificar, grifar, anotar, memorizar, reproduzir, esses processos cognitivos, eles favorecem muito mais uma aprendizagem passiva do que uma aprendizagem ativa. Claro que muitas vezes em nossas aulas, a gente precisa, às vezes a gente precisa e às vezes a gente acaba optando por trazer atividades que trabalham com esses objetos, com esse universo cognitivo. No entanto, quando eu olho para a sequência de atividades, ou quando eu olho para a atividade, tanto para a sequência, né, de 8 aulas, quanto para uma atividade específica, com foco na aprendizagem ativa, que é o grande mote, o grande motivo dessa formação de hoje, as minhas atividades, elas saem desse campo da passividade e migram para esse campo do estudante, do cidadão, como ser ativo no processo de aprendizagem. Então, quando eu coloco atividades que o aluno pode praticar, fazer,
discutir, argumentar, refletir, analisar, representar, explicar, experimentar ou criar, eu faço com que essa aprendizagem ela se construa a partir da minha mediação e ela se torne um processo ativo, um processo cognitivo ativo. Então, por isso que eu falei que as duas colunas, elas não são excludentes, porque muitas vezes a gente precisa, sim, trazer algumas atividades que trabalham com esse universo da aprendizagem passiva, como está ali. Muitas vezes é importante que o estudante grife, que ele anote, mas também ele precisa discutir, ele também precisa argumentar, representar e explicar. Então, é essa diferença da postura do professor, da professora, enquanto mediador, mediadora do conhecimento, que faz com que a aprendizagem ativa ela aconteça. Então, é quando eu crio situações de aprendizagem que conversam com o dia a dia do estudante, associando conhecimento e conhecimento de mundo. Bom, agora a gente começa com a parte mais prática, digamos assim, da formação, e eu trouxe 2 recortes da sequência de atividades 3 da segunda série, para que a gente possa conversar sobre como eu posso transformar essas atividades presentes na sequência em situações de aprendizagem ativa. Eu vou pedir para a Tânia, por favor, gentilmente, colocar no chat 2 imagens para vocês. Na verdade, não é imagem, uma é um link e uma imagem, para que vocês possam só se localizar dentro da sequência. Esse é um recorte da sequência de atividades 3, a aula 1, o leitor envolvido. Isso está na página 99 do caderno do professor. Eu não, novamente, por uma questão didática e questão de tempo, eu fiz um recorte com alguns detalhes que são importantes para essa aula, para que eu consiga transformá-la em situações de aprendizagem ativa. Percebam que tem o número 1 dentro da lupa. Então, eu estou me colocando como pesquisadora, eu estou me colocando como alguém que vai olhar mais de perto, mais detidamente, essa sequência de atividades. Então, na página 99, vocês têm lá os objetivos da aula, compreender as relações entre a estrutura de gêneros e sentidos do texto. O segundo objetivo, reconhecer a relevância dos recursos linguísticos na produção de textos e na análise da sua construção. Bom, um texto motivador da aula 1, que a Tânia vai colocar para vocês o link de onde foi retirado esse texto, para que vocês possam compreender o próximo slide. O texto da motivador da aula 1, o título dele é Celulares estão se tornando máquinas de vigilância. Dentro do texto que está reproduzido na página 99 da sequência de atividades, eu tenho o lead, a linha fina, que tem lá, segundo Had Farrer, vigilância feita por aplicativos pode acabar com a privacidade do indivíduo, inclusive comercializando perfis de usuários. Esse texto foi retirado do Jornal da USP, numa edição de 2020. Uma das possibilidades de eu, como investigadora, como pesquisadora da sequência de atividades, transformar esse texto em uma experiência de aprendizagem ativa é eu olhar detidamente para o título, um campo semântico que envolve cada uma dessas palavras que estão colocadas, porque celulares estão se tornando máquinas de vigilância. Assim, o que significa? Quais inferências o estudante pode fazer e pode se expressar na sala de aula a partir do título? Como que ele pode se antecipar à leitura do texto? Depois nós temos ali no lead uma questão importante, que eu trago um argumento de autoridade, no caso aqui é um especialista falando sobre o assunto, e o veículo. Qual é o objetivo desse texto, a quem ele se destina? E aí, o que a Tânia colocou para vocês, se vocês forem seguir, nós temos ali, quando eu sigo o link, que está no texto, ao final da sequência de atividades, ao final do texto da sequência de atividades 3, lá na página 99, se vocês seguirem o link que a Tânia colocou no chat, vocês entrarão nessa página que tem essa imagem reproduzida aqui. Então, eu coloquei em legenda para que vocês não se preocupem em forçar a leitura, porque realmente fica complicado de ler quando a fonte está muito pequena. Então, eu tenho algumas informações que eu posso trabalhar em sala de aula seguindo esse link. Por exemplo, a coluna, ela se chama Datacracia. O que é datacracia?
Essa palavra, datacracia, qual palavra que nós usamos na língua portuguesa? Qual palavra que nós usamos em vários campos de atuação da nossa vida, que é próxima a ela? Democracia? Democracia é o poder, quando o poder emana do povo. E na datacracia, de quem é o poder? O poder da informação. Uma outra questão importante que pode ser abordada, pode ser trabalhada em sala de aula, é em relação nós temos o nome do colunista, Luli Radfaher, e após eu tenho a indicação do lugar de onde ele fala, professor de comunicação digital da Escola de Comunicação e Artes da USP. Então, essas são informações importantes na hora de eu trabalhar com a argumentação. No quarto tópico da legenda, eu tenho que estar logo abaixo da foto do articulista. Os colunistas da Rádio USP têm total independência em seus comentários. Suas opiniões não refletem necessariamente a posição ou as escolhas editoriais do jornal da USP. As informações veiculadas nas colunas também são de total responsabilidade de seu autor. Então, explorar, através do texto que está na sequência de atividades 3, na página 99, se eu seguir esse link, eu consigo fazer com que os estudantes pesquisem. Se vocês observarem, tem um podcast. Os estudantes eles podem ouvir o podcast, o professor pode reproduzir esse podcast em sala de aula. É um podcast que tem 4 minutos e 26 segundos de duração, e observar que a linguagem do texto verbal ela é diferente da linguagem usada no podcast. Então, a partir do momento que eu forneço essas informações, eu instrumentalizo o estudante para que ele também crie situações de aprendizagem ativa. Bom, Agora sim, uma segunda possibilidade de transformar as atividades da sequência de atividades 3 em situações de aprendizagem ativa pode ser também aproveitando a indicação da aula 5. A aula 5 se chama Entre a Prosa e o Poema, e nas orientações didático-metodológicas tem a sugestão de fazer a leitura de alguns excertos da obra Dom Casmurro. Após ter estudado a sequência e ter pensado nessa formação, eu sugiro os professores, e a sugestão mesmo, para que esses excertos sejam significativos, a gente possa pensar nas diferentes nuances que há no texto literário, na linguagem literária. Duas sugestões seriam, a primeira, então, de ler o capítulo 33 de Dom Casmurro, que é o capítulo Penteado, em que o Bentinho faz uma trança nos cabelos da Capitu. Ele é recheado de poesia, ele trabalha a subjetividade da linguagem. Ou então, poderia ser o último capítulo, lá o capítulo 148, intitulado E Bem e o Resto, em que o narrador, já Dom Casmurro, já velho, já idoso, o Dom Casmurro, ele se pergunta se a Capitu menina, se a Capitu adulta estava dentro da Capitu menina, a fruta dentro da casca. Então, são excertos, como não é um projeto de leitura, de fazer a leitura do romance todo, são excertos que podem ser significativos para essa pesquisa, digamos assim. Uma outra forma de transformar essas atividades em aprendizagem ativa seria a partir de uma pesquisa orientada. Solicitar que os estudantes pesquisem sobre a obra, pesquisem sobre o autor, pesquisem, inclusive, sobre as novas formas de apresentação de Dom Casmurro. Há alguns anos, na televisão, passou uma minissérie, tem uma série de traduções que foram feitas, assim, instigar o estudante para que ele se torne realmente um pesquisador. E para que também apresente com a turma. Não basta pesquisar e deixar registrado no caderno. É preciso que isso seja registrado de alguma forma. Bom, nesse momento, eu peço que vocês, através do chat, escolham uma das 3 alternativas que responde melhor à questão. Considerando as habilidades de suporte presentes na sequência de atividades 3, qual delas mais favorece a aprendizagem ativa? Então, letra A. A habilidade seria analisar em um texto os mecanismos linguísticos utilizados em sua construção. Letra B. Analisar os efeitos semânticos e expressivos em um texto produzidos tanto pelo uso de períodos simples ou compostos, como pelo uso das conjunções. Ou alternativa C.
analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pela coordenação e pela subordinação de períodos na construção de textos argumentativos e recursos linguísticos, identificando o diálogo entre as ideias e o embate dos interesses existentes na sociedade. Então, peço, por favor, que vocês respondam no chat. A Tânia, na medida em que for recebendo, coletando as informações, ela vai me passando e a gente comenta daqui a pouquinho. Obrigada. Sim, Camila. Camila, eu acho que a gente pode comentar aqui algumas respostas, né? Nós temos, na segunda transmissão, a gente tem normalmente um público menor, mas também participante. Eu vou comentar aqui, a professora Ivone, né, ela colocou alternativa C, a professora Valmira também concorda, né, pela alternativa C, a professora Vanderleia também, e a professora Sandra coloca a alternativa A e C, né? Ela concorda com itens da alternativa A, mas ela entende que talvez esteja mais complementado com a alternativa C. Então, eu vou pedir aos professores, né, que continuem participando, né, respondendo o que eles entendem, que vocês entendam, né, que seja uma questão mais acertada para essa pergunta, e podem colocar aqui no chat que a gente traz para a professora Camila para que ela possa comentar. Se quiser falar um pouquinho, Camila, sobre o que foi apontado aqui, senão a gente espera um pouco mais. Certo, eu vou fazendo algumas considerações. Então, muito obrigada pela participação da Ivone, da Valmira, da Vanderleia, da Sandra. Quando nós olhamos para a questão, considerando as habilidades de suporte presentes na SA3, qual delas mais favorece a aprendizagem ativa? A resposta que os professores colocaram, sobretudo na letra C, a gente precisa considerar que as letras A e B, as alternativas A e B, elas não são excludentes. No entanto, a alternativa que melhor favorece, a alternativa que mais favorece a aprendizagem ativa está na letra C. E observem, eu só vou mudar o slide aqui, para que a gente fique falando na mesma página. O importante também dessa alternativa C é o final dessa habilidade de suporte, identificando o diálogo entre as ideias e o embate dos interesses existentes na sociedade. É a partir desse momento que eu consigo o engajamento do estudante. Se eu trabalhar simplesmente com conteúdo bruto, pedra bruta, período composto por coordenação, período composto por subordinação, isso
de certa forma, se for apresentado de uma forma rígida, de uma forma sem contextualização, não é atrativo para o estudante. No entanto, a partir do momento que eu permito o engajamento e a partir do momento que eu permito e propicio que essa situação de aprendizagem seja realmente uma aprendizagem ativa, eu faço com que o estudante se engaje e eu consigo trazer outras discussões, eu consigo enriquecer esse momento vivenciado em sala de aula. Tânia, não sei se eu posso continuar ou você quer que eu aguarde mais um minuto? Camila, eu penso que você pode continuar sim, tá? Eu tive mais uma postagem aqui da professora Maria, mas ela também concorda com a alternativa C, né? Então, acho que você pode prosseguir aí na formação. Obrigada, Tânia. Obrigada, Maria. Então, assim, só para reforçar, as alternativas A e B, elas não são excludentes. No entanto, a que melhor favorece é a alternativa C. Bom, chegando agora mais nos momentos, não vou dizer momentos finais, mas no terceiro momento dessa formação de hoje, nós precisamos pensar nos 3 momentos formativos que nós temos aqui vivenciados. O primeiro seria a transmissão da etapa, os 45 minutos finais, os 45 para anos finais e para o ensino médio da etapa, depois a transmissão de ano série, essa que a gente está trabalhando agora, e a seguir o desdobramento feito na escola durante a TPC, onde você vai retomar, professora, a sequência de atividades 3 da segunda série com os seus pares, discutindo com os seus colegas de trabalho quais são as melhores formas, quais são as melhores estratégias de transformar uma determinada atividade em uma situação de aprendizagem ativa. Mais ou menos não. O que eu fiz nos slides anteriores, em que eu trouxe um recorte de uma atividade da aula 1 e um recorte de uma atividade da aula 5. Então, percebam que para que eu tenha feito esse recorte, eu precisei estudar a sequência olhando atentamente para a aprendizagem ativa. E eu tive que buscar, dentro das aulas da sequência de atividades 3, elementos que fizessem com que a aula fosse verticalizada e fosse aprofundada. Até por isso que eu chamei a atenção para a presença da lupa na tela, porque eu preciso me aproximar, eu preciso investigar. Bom, algumas orientações que são de extrema importância para a realização do trabalho que será desenvolvido na TPC. Como já aconteceu na sequência 2, agora se repete, juntar-se presencial ou virtualmente com outros professores do mesmo ano escolar, ler, analisar e discutir as atividades da sequência de atividades 3 para aprofundar o estudo sobre a aprendizagem ativa. E terceira orientação, planejar o desenvolvimento da SA3 de acordo com as orientações. Por isso que é tão importante a gente ficar atento na formação ao que vem sendo apresentado, ao modo como que está sendo sugerido, para que depois, quando vocês, com seus pares na escola, trabalharem no planejamento dessas atividades, da sequência de atividades 3, o trabalho seja bastante proveitoso e não tenha desgaste. Porque a gente sabe que para você se debruçar sobre qualquer material e transformar em situações de aprendizagem ativa, requer tempo, requer habilidades, requer estratégias e requer formação. Bom, algumas questões que são importantes de serem pensadas no aprofundamento da sequência de atividades 3. Como promover o protagonismo dos estudantes a partir da sequência de atividades 3? Uma das formas que eu posso pensar essa questão, na hora em que eu estiver discutindo com os meus colegas na escola, é quais estratégias podemos utilizar para engajá-los a participarem de maneira ativa das atividades propostas. Agora, nós estamos entrando nos 10 minutos finais da formação, a seguir eu vou retomar algumas atividades da sequência de atividades 3, e aí vocês poderão perceber mais claramente como que eu posso promover esse protagonismo. Um segundo ponto importante para aprofundar a sequência de atividades 3 é como oportunizar em sala de aula, e aí eu penso na sala de aula, no contexto em que nós estamos vivendo,
o desenvolvimento da autonomia, da criatividade, do pensamento crítico, da resolução de problemas? Ou, perguntado de uma outra forma para vocês pensarem na TPC, quais situações de aprendizagem podemos desenhar para que os estudantes sejam corresponsáveis pela construção do conhecimento na SA3? Eu, como professora, como educadora, como mediadora dentro da sala de aula, que situações que eu posso criar, que eu posso desenvolver para que essa criatividade, essa autonomia? Se eu simplesmente pegar um capítulo do Dom Casmurro e fazer a leitura sem reflexão, a leitura sem contextualização, sem um debate, sem uma discussão, qual é o significado dessa leitura? Qual é o significado dessa aprendizagem? Para que essa atividade serviu? Terceiro ponto importante é como avaliar no contexto remoto ou híbrido sob a ótica da aprendizagem ativa. Pensando de uma outra forma, quais evidências de aprendizagem podemos coletar ao longo do processo? Quais instrumentos avaliativos podemos usar para verificar se ocorreu o desenvolvimento das habilidades essencial e de suporte propostas na sequência de atividades 3 a partir das situações de aprendizagem? Ou seja, uma questão grande, assim, que precisa realmente ser debatida. Eu tenho noção que não será em 45 minutos e à distância que a gente agora vai conseguir resolver e debater. Mas na TPC, essa é uma questão que precisa ser retomada. Não basta eu criar situações de aprendizagem, não basta eu engajar o estudante, eu preciso coletar evidências de que essa aprendizagem realmente aconteceu. Então, como que eu coleto essas informações? Que instrumentos eu tenho para verificar se em determinada turma, determinada habilidade teve uma aprendizagem satisfatória ou não satisfatória, ou foi insuficiente? Que elementos que eu tenho? Como que eu faço para, entre aspas, e por favor, usando todas as aspas possíveis, para medir, digamos assim, essa aprendizagem? Como que eu coleto essas informações? Esse é um esquema, é meramente um esquema. Quando eu estudei a sequência de atividades 3 e pensei nessa formação, eu fui olhando aula a aula e pensando como que essas atividades elas podem ser potencializadas, pensando no planejamento, na atividade que vai ser feita na escola, ao contexto híbrido. E aí eu sugeri algumas atividades, aqui a aula 1 e a aula 5 não estão presentes, porque eu apresentei nos slides. Por exemplo, na aula 2, eu posso fazer uma proposta de produção de texto de autoria coletiva usando o Google Docs. Na aula 3, eu posso ampliar a discussão sobre a temática do preconceito com a criação de um fórum de discussão via Google Classroom. Só que para que eu faça isso na aula 2 ou na aula 3, eu preciso ter, no planejamento, conversado com os meus pares, discutido as estratégias, a formação, a própria consigna, né, a própria comanda desse artigo de opinião. Eu preciso pensar como que será feita a abordagem no fórum de discussão. Na aula 4, por exemplo, eu posso solicitar que os estudantes pesquisem e façam um estudo entre os pares sobre diferentes formas de coesão. Pesquisar mesmo, o que é coesão sequencial, o que é coesão lexical, o que significa coerência textual, porque muitas vezes a gente fala isso em sala de aula, eles encontram os materiais de apoio, os materiais didáticos, nas videoaulas, mas eles não sabem do que se trata. Então, de repente, eu sugeri uma pesquisa para que o senso de pesquisador mesmo seja desenvolvido, seja estimulado, para que eles percebam a importância de selecionar a melhor fonte de pesquisa, para que eles façam as notas a respeito da pesquisa, percebam que são atividades que já foram apresentadas na formação da sequência 1 e na formação da sequência 2. Na aula 7, eu sugiro o aprofundamento do estudo sobre as formas de apropriação textual, verticalizando a aula, por exemplo, pelo uso de paródias. Só em pensar na canção do exílio, posso fazer essa atividade e transformar, a partir da aula 8, fazer uma situação de aprendizagem ativa. Agora, já nos 5 minutos finais da aula, tudo que está nesse slide que eu projetei agora, está nesse outro slide aqui, de forma esquematizada. Então, novamente, não se preocupem que vocês têm acesso ao PowerPoint depois no repositório.
Então, a SA3, eu tenho uma habilidade essencial que estrutura, eu tenho as 8 aulas, cada aula tem as suas habilidades, as habilidades de suporte foram desenvolvidas, e aí eu elenquei, por exemplo, na aula 1, atividade número 1, trabalhar com paratexto, trabalhar com aquilo que vem ao redor do texto principal, e assim por diante, aquilo que eu passei no slide anterior. Na aula 2, aula 3, então, tudo que foi colocado no slide anterior, aqui de forma bastante concisa, esse é o esquema, fazer um mapa mental sobre determinado assunto, é extremamente importante e pode ser colocado também na escola. O que discutimos hoje? A articulação das habilidades essenciais de suporte na SA3, sob a ótica da aprendizagem ativa. Discutimos algumas estratégias para oportunizar situações de aprendizagem ativa que coloquem os estudantes no centro do processo. E eu apresentei para vocês algumas orientações para a organização do planejamento da sequência de atividades 3 pelo viés da aprendizagem ativa. No chat, a Tânia colocará também para vocês, por favor, o link para que vocês possam fazer a avaliação da formação. Tanto pode ser acesso pelo link, quanto pelo QR Code, fiquem à vontade, que fica mais fácil, mais acessível, na verdade, para todos vocês. Eu já volto essa tela aqui, caso alguém queira pegar o código, queira seguir o link. Só para apresentar as referências, estão ao final do slide. Eu agradeço a participação de todos, agradeço a participação no chat das professoras, professores, agradeço por todas as considerações colocadas. Tânia, muito obrigada pela parceria. Eu que agradeço, Camila. Eu vou colocar aqui no chat, tá? O link da avaliação. Peço para que vocês acessem o link, façam também a avaliação, porque ele é bastante importante, né? E a partir dela a gente também consegue promover melhorias e ver as questões das sugestões também que vocês forem colocar. Bom, então agradeço bastante a participação de todos, né, na transmissão de hoje do programa de recuperação e aprofundamento, né, espero que vocês tenham aproveitado bastante conteúdo. O vídeo fica à disposição para que vocês possam assistir no repertório de vídeos do Centro de Mídia, da mesma forma também o material, tá, que fica disponível para vocês. Agradeço bastante a presença da nossa professora, né, que agora eu não vou errar o sobrenome, Val Canover. É muito gentil, bastante simpática e muito querida por nós, tá bom? Obrigada. Então, agradeço bastante a presença de vocês, o acompanhamento aí da nossa formação, tá bom? E me despeço e aguardo vocês aí na nossa próxima transmissão do programa de recuperação e aprofundamento, tá bom? Muito obrigada.